Hoje em dia está impossível andar nas ruas e se sentir seguro. É hora de fazermos algo diferente. Vamos unir condomínios, comércios e residências em uma solução inovadora de segurança. Conheça a CoSecurity e tenha as ruas de volta para você por um valor acessível. Junte-se à maior rede de vigilância urbana de São Paulo e aproveite o desconto promocional. Colabore, compartilhe. CoSecurity. www.segurançacolaborativa.com.br. Ligue 11 3393 1742. CoSecurity é HNA. Você confia. Saudações, amigos do canal Segurança Estratégica da Escola Superior de Segurança, com oferecimento da startup CoSecurity. Apresentamos o 43º programa da série CoSecurity Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater e trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso tema de hoje será comunidade e segurança pública juntas. CoSecurity, as ruas de volta para você. Participam desta edição Temístocles Telmo Ferreira Araújo, mais conhecido como Coronel Telmo, coordenador estadual dos 429 Conselhos Comunitários de Segurança da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Oficial da Polícia Militar de São Paulo por 37 anos, onde chegou ao posto de coronel de polícia, passando para a reserva em 14 de dezembro de 2022. Como coronel, exerceu o comando da área do centro de São Paulo. Também comandou a Escola Superior de Sargentos, onde formou, aperfeiçoou e especializou 4.935 alunos policiais militares. Também foi diretor de pessoal e é professor de Direito Processual Penal, Direito Penal e Prática Jurídica Penal do Centro Universitário Assunção. Professor de Polícia e Comunidade em Sociedade Democrática no programa de doutorado no Curso Superior de Polícia da PM. Professor de Direito Penal na Faculdade Legale. Autor, coautor e organizador de 12 livros com destaque para o Vizinhança Solidária, Instrumentos de Prevenção Social, Análise Histórica, Cenários Prospectivos com a Pandemia de Covid-19 e o Fenômeno da Violência Urbana. Mentor do projeto Vizinhança Solidária em Desenvolvimento no Estado de São Paulo. Mentor do Escritório de Cidadania e Governança em Desenvolvimento no Comando de Policiamento da Área Central de São Paulo. Mentor do projeto Capacitando Pessoas por meio de uma rede de proteção social na segurança pública e privada e a governança colaborativa. Mais conhecido como Coronel Telmo, ele também é escritor, articulista e poeta. Bacana, parabéns. Outro conosco nessa noite, Josué Paz, que vocês já conhecem, freguês desse CoSecurity, presidente do CONSEG Perdizes Pacaembu, servidor público estadual, trabalha na Diretoria de Segurança Corporativa do Hospital das Clínicas de São Paulo, presidente do GETS da USP, idealizador do Programa de Segurança em Pauta, bacharel em Direito com pós-graduação em Gestão de Projetos pela USP, membro da Comissão de Cidades e Comunidades Inteligentes e Sustentáveis da ABNT, coautor do livro Caso Carrefour, Racismo e Segurança Privada. Também conosco, Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos da startup CoSecurity, economista pela Universidade Mackenzie, oficial R2 de Infantaria, foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Então, é essa turma que você vai ter essa noite debatendo o papel da comunidade na segurança, comunidade e segurança pública juntas. Boa noite, Coronel Telmo, prazer tê-lo aqui em nosso programa. Boa noite, Jorge Serrão, Marcel Bussolin, meu amigo Josué Paz. Para mim é uma grande honra. Eu vi subindo aqui, acho que na legenda, vários presidentes de CONSEG, né? Vi aqui minha amiga Andréia, lá do CONSEG Jundiaí. Eu vi a Neuza, lá do CONSEG de Campinas, Barão Geraldo, a Marta, aqui do CONSEG Gianópolis. Tem aqui a Marina, do CONSEG Centro, Rafael Alencar, o Caccioli. Vixe, eu fico muito feliz pela oportunidade de estar falando para esse canal, para vocês em especial e para os nossos ouvintes, telespectadores, né, porque estamos ao vivo. Para nós é uma grande satisfação. Eu, como você bem falou, eu passei para a reserva da Polícia Militar
no último dia 14 de dezembro de 22, depois de 37 anos no serviço ativo. Recebi um convite do nosso secretário de Segurança Pública, o nosso capitão Guilherme Buraro Derrite, para compor o seu time na Secretaria de Segurança Pública e assumir a coordenadoria estadual dos Consegues que este ano farão 38 anos de criação aqui no estado de São Paulo. Nós vamos falar em vários momentos, mas já quero deixar consignado o meu agradecimento, meus parabéns a essa turma que hoje, representada pelos 429 consegues ativos no estado, todos os meses, pelo menos uma vez por mês, se reúnem com as forças de segurança local, que é o capitão, que é o delegado de polícia, e de forma voluntária, de forma não remunerada, mas apenas com espírito de mudança, de sentimento de pertencimento, buscam o melhor para a sociedade em que vivemos. Então, eu posso assegurar, eu já falava muito isso antes, mas hoje eu asseguro que o Conselho Comunitário de Segurança, desenvolvido no estado de São Paulo, o maior estado da federação, é a maior rede de proteção social existente no país e é a governança comunitária mais perene na área de segurança pública do estado de São Paulo. As instituições, Polícia Militar, Polícia Civil, têm as suas missões constitucionais, mas até pela dinâmica em que as polícias precisam atuar, elas acabam se reinventando, se modificando, e os consegues não, eles se mantiveram ali firmes, fortes, em alguns momentos, sem o devido reconhecimento, sem a devida atenção, e ali se mantiveram. Então, a eles que eu realmente agradeço e espero corresponder a todas essas expectativas, que eventualmente vem com a nossa nomeação aí no último dia 10 de janeiro. Obrigado. Muito bem, parabéns. Agora, Coronel Telmo, qual é a sua expectativa inicial em assumir esse desafio, O senhor consegue dar conta disso tudo, É um trabalho hercúleo. Como é que vai ser a estratégia de ampliação do trabalho dos consegues no estado de São Paulo? Perfeito, obrigado. Bom, a nossa ideia, quando a gente vai... eu sou entusiasta, dos Conselhos Comunitários de Segurança desde que fui capitão, e o capitão ali, o comandante de companhia, que é um membro nato, junto com o delegado de polícia. Eu confesso que eu não tinha nenhum tipo de conhecimento quando eu assumi os conselhos, a função, e esse não conhecimento, ele permanece até hoje. Então, o grande desafio que nós temos é justamente buscar algo que ainda não foi feito nesses 38 anos, que é levar a capacitação, o treinamento a quem vai ser membro nato. Nós precisamos treinar o oficial, no caso ali talvez o primeiro-tenente, que é o que vai ser promovido a capitão, e ter o contato com o Conselho Comunitário de Segurança e as próprias pessoas que integram a comunidade de segurança, até para entender o que é o CONSEG. Na realidade, o CONSEG é a materialização da estratégia de policiamento moderna, polícia comunitária, que é a aproximação das pessoas com as forças de segurança. Então, o nosso grande desafio é resgatar esse prestígio, porque o que é o conseguiano? Eu vi aqui uma das minhas auxiliares na coordenadoria que tem esse desafio, a Bárbara Borges está aqui, eu vejo as pessoas aqui do Rugi Ramos, eu vi muitas pessoas do Vizinhança Solidária. Então, assim, o nosso desafio realmente é resgatar esse prestígio, porque o conseguiano, ele representa nada mais, nada menos do que o governador na sua localidade. Então, quem está nos vendo lá em Matão, Presidente Prudente, São Bernardo do Campo, os nossos amigos aqui do centro, eles são o porta-voz do governador,
Porque se os consegues, é um decreto do governador, uma lei complementar regula a função do coordenador, que diz que eu sou o assessor direto do secretário de Segurança Pública, o conseguiano, esse membro efetivo, ele representa o governador. Então, nós vamos, primeiro, buscar o resgate desse prestígio. Nós estamos levantando os conselhos comunitários de segurança que ficaram inativados. Então, nós temos muitos consegues inativados, muito provavelmente em função do sistema que hoje nós temos presente. Aqui eu estou vendo a nossa doutora Aline, que é uma das nossas assessoras da Polícia Civil na Coordenadoria Estadual dos Consegues, junto com o doutor Nelson. E aí nós temos a capitã Thaís lá na Assessoria Policial Militar. E aí eu tenho a nossa equipe lá, né? Até vou fazer a propaganda deles, né? Que senão eu só faço as coisas porque tem essa turma comigo, né? Então lá tem a subtenente Aline, tem o sargento Rafael, cabo Barba, cabo Diana, cabo Ramos, tem lá o cabo William, e eu tenho lá o nosso advogado, que é o doutor Flávio, nós temos a nossa auxiliar direta lá, que é a senhora Devani. Essa equipe aqui, tem lá ainda as estagiárias, a Carol, a Karen, a Bia e a Karen, e tenho ainda os policiais civis que prestam esse apoio para nós, que é a Márcia, e que estão conosco ali, né? Então, assim, a nossa ideia hoje, a gente já conseguiu identificar que a estrutura atual, ela também nos permitiu a entender que alguns conseguem se inativaram até pela burocracia que, de certa forma, foi desenhada. Então, nós, hoje, quarta-feira, na data de ontem, o nosso mestre aqui, deve ser o decano dos consegues aqui, viu? O professor, nosso mestre aqui, Celso Cavalini, lá do Morumbi, deve ser um dos decanos, seja muito bem-vindo, né? Então, assim, os nossos consegues, até por uma questão dessa estrutura formal, que é o nosso regulamento, decreto, lei, natural, né? Nós estamos atuando dentro do governo, representamos o governo. A gente, segunda-feira, soltou aí um questionário para os presidentes de Conseg, para que eles nos apontem o que é que nós devemos mudar nessa estrutura. Então, já vamos ouvir os presidentes de Conseg. Estamos traçando uma estratégia para conversar nos próximos dias com todos os consegues que se inativaram, porque a gente tem agora, dentro desse período eleitoral, por uma questão aí de tradição, os consegues se renovam de 2 em 2 anos, o processo de renovação dos consegues. E o processo em curso começou no meio da pandemia. Então, a gente também sabe dos reflexos. Nós tínhamos cerca de 730 consegues ativos, e aí, hoje, nós chegamos a 429, até por uma questão de pandemia, de nós procurarmos entender uma própria configuração das forças de segurança, porque um consegue, ele está atrelado a uma área de um distrito policial e de uma companhia, ou de um município. E a segurança pública também passou por reestruturação. E aí, nós temos que enxergar isso para poder fortalecer e realmente ampliar essa rede de proteção. Muito bem. Eu estou há 20 anos em São Paulo, eu tenho uma certa visão crítica sobre essa questão dos consegues. Eu acho que uma das maiores falhas dessa ideia maravilhosa que é o Conseg, talvez seja a propaganda, a comunicação, uma ampliação da explicação de como essa ideia funciona para que a gente possa mobilizar mais gente. Vocês têm algum plano de comunicação institucional para melhorar esse trabalho dos consegues, tentar trazer a adesão de mais cidadãos para essa iniciativa, que é super interessante e super necessária? Sim, a sua pergunta é fantástica, né? Eu fico até feliz em procurar respondê-la, né? Porque é justamente isso que a gente pretende fazer. E o desafio
eu estive recentemente na Unicamp, num trabalho ali que começou até com essa pessoa que está aí conosco hoje, o Josué, mas ali a gente, falando com o reitor, a gente vê a importância, né? A Unicamp, talvez uma das instituições de ensino mais tradicionais, mais robustas aí da América Latina, junto com outras instituições. O nosso reitor Tom Zé lá, ele nos confidenciou que a primeira reunião que ele fez quando assumiu a reitoria no ano passado foi com os consegues da região. E eu fiquei muito feliz, porque quando eu assumi a área central de São Paulo, em 2017, a primeira reunião que eu fiz também foi com os presidentes de consegue da região. Mas por que eu falo isso, Serrão? Porque eu mesmo fiz uma pergunta aos policiais militares que lá estavam, quem é que já tinha escutado falar a palavra consegue? Quem é que já havia participado de uma reunião de consegue? Então, eu vou até me apropriar do que foi falado desse convênio que a Unicamp está fazendo com a Polícia Militar. O grande desafio não está em só divulgar o consegue para a sociedade, mas para a própria Polícia Militar e para a Polícia Civil. O próprio policial militar precisa conhecer o que é consegue. O policial civil também precisa conhecer, porque quando eu conheço, eu entendo o que é o Conselho Comunitário de Segurança e eu vou trabalhar com ele. A missão que eu me autodesignei, né, quando o secretário me convidou, foi dizer o seguinte, e aí eu estou vendo alguns colegas dizendo até que nem receberam o questionário, nós vamos, pode ter certeza que vamos fazer chegar na mão de todos, é importante essa devolutiva. Mas eu falei para o nosso secretário, e eu tenho falado hoje para a minha equipe, que é o seguinte, os Conselhos Comunitários de Segurança, junto com o programa Vizinhança Solidária, que também é uma governança perene do Estado de São Paulo, vão deixar, na nossa gestão, de ser apenas uma ferramenta de proximidade da polícia com o cidadão. Nosso desafio é que se tornem verdadeiras ferramentas de inteligência policial. Isso. Então, nós vamos começar a agregar, junto aos consegues, o que hoje é disponibilizado todo mês pela Secretaria de Segurança Pública, que são os indicadores criminais. Nós vamos trabalhar para levar para o presidente de consegue, inclusive com sugestões. O presidente do consegue vai receber, no mesmo momento em que o capitão, em que o delegado recebe as condições criminais da sua área, ele vai receber. E ele, como função social, ele vai ter condições de buscar o assessoramento, de buscar o apoio aos comandantes locais, aos gestores, né, locais, porque a gente fala tanto da Polícia Civil quanto do capitão comandante de companhia. Então, isso vem tudo também na esteira de divulgar o que o consegue representa e o que ele efetivamente pode fazer. Bussolin é um expert no assunto, né, na startup, estamos dentro de uma startup e nós queremos buscar agregar tecnologia. Essa é a ideia. Então, nós vamos buscar parcerias com as instituições privadas e públicas que já desenvolvem mecanismos de prevenção. Então, eu tenho reunião agendada aí com Defesa Civil, tenho reunião agendada com a própria Unicamp, tenho reunião agendada com pessoal de seguradoras, para que a gente possa efetivamente levar para todos de uma forma só, não só a publicidade do que ela consegue, mas também as suas ações para a qual nós somos concebidos. Para não me alongar, né, te dar a oportunidade de me replicar, nós somos os consegues, né, por meio da coordenadoria, devemos ser o gestor do conhecimento nas práticas de proximidade com a sociedade. E hoje nós não somos, e nós vamos passar a ser. Então, nós vamos nos integrar com as duas forças de segurança
A Polícia Militar do Estado de São Paulo tem uma diretoria própria, e tem uma diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos. A Polícia Civil não tem uma diretoria própria, mas ela tem, em matéria curricular, a Academia da Polícia Civil. Nós temos a matéria curricular de Polícia Comunitária, inclusive a academia, que é uma escola de governo, tem até um curso de Polícia Comunitária, e a nossa ideia é fazer a junção disso e disponibilizar para a sociedade, começando primeiro com os membros efetivos dos CONSEGs. Excelente. Já já a gente vai tratar, aprofundar esse assunto aí. Agora eu queria saber do Josué Paes. Ele é coordenador de um CONSEG que funciona muito bem, o CONSEG Perdizes. Queria que ele falasse para a gente da experiência, Josué. Você que inaugurou com a gente, fez parte do nosso primeiro programa aqui, já estamos no 43º, né? E você tem experiência interessante. O que é que faz? Como é que você consegue fazer o CONSEG funcionar? Dá uma dica. Serrão, grato aí novamente aí pela oportunidade de estarmos juntos, né? E hoje é uma grande expectativa nas redes sociais, tudo, para assim, conhecer um pouco mais, né, o Coronel Telmo, principalmente pelas pessoas que estão à frente desse trabalho voluntário, né, que é os conselhos comunitários. Exercício como nós estamos fazendo aqui hoje, né? Porque perceba, nós estamos aqui com alguns CONSEGs e o bacana de tudo isso, que eles não estão no mesmo território, né? Então, como os CONSEG de Campinas, de Jundiaí, da Leopoldina, da área central, da área da Zona Leste, de Caraguá, da Praia Grande, como o próprio Cavalini aqui, né? Da área do Morumbi, o CONSEG Consolação em Higienópolis, dos Jardins, né? O Rodrigo, Jardins e área paulista. E a gente tem um grupo que a gente vai conversando diariamente, né? E eu acredito que o maior resultado que se dá isso daí, em relação a essa identidade CONSEG, essa rede de relacionamento. Então, no dia a dia, né? Às vezes as pessoas falam, Coronel Telmo, não, a reunião do CONSEG é uma vez por mês, né? Mas o trabalho é diário, né? Por meio daí de um grupo do WhatsApp, porque as demandas, elas vão surgindo, né? E aí vou citar aqui um exemplo. Houve uma troca de subprefeito na região, né? Esse subprefeito, o que ele fez? Falou, ó, tudo que eu fizer eu vou divulgar. E aí ele começou a divulgar todas as ações diárias lá. E por incrível que pareça, só o fato de se divulgar o que o serviço público faz, ele arrumou uma demanda maior, porque as pessoas, a comunidade começou a olhar para suas ruas, para suas calçadas, e começou a acionar o serviço público, né? Na parte de segurança pública, a gente vê assim, a importância da participação da população nessa discussão gigantesca que se chama segurança pública. Por quê? É fato, né? É fato que talvez quem tem uma boa propriedade para falar do que acontece ali na sua rua, na sua quadra, no seu bairro, é quem mora ali, né? Por muitos anos. E essa compilação de informação ajuda muito, não no modelo reativo de acionamento de 190, mas ajuda no modelo preditivo, né? De a comunidade estar um passo à frente para evitar que o crime aconteça. E assim, eu vi que algumas pessoas citaram, né? Como o coronel colocou, nós estamos diante de um questionário, né? Então, é um modelo de gestão que já fica evidenciado que é um modelo participativo, né? Então, um modelo participativo como esse, certamente, vai contribuir, em especial em um ano, né? Onde as pessoas têm uma preocupação muito grande, né? Os condomínios, os shoppings, todos os estabelecimentos desenharam. Nós estamos com especialistas aqui da área de gestão de segurança, como o Eiton Magal, Rafael, né? Estamos com assessora de gabinete da Alesp, como a gente pode citar aqui o gabinete do Dr. Olim, pessoal do SEG de Boa, de PVS, de Vizinhança Solidária, como a Cláudia Freitas, né? Essa questão da discussão sobre segurança se investiu muito, mas do muro para dentro. E o crime, né? Ele começou a exercitar algo que está chamando a atenção de muita gente. Roubos e furtos de oportunidade, né? Todos os dias e nos mais diversos locais, né? Não tem mais aquela área. Agora está meio que pulverizado, né?
E aí, altamente profissional, altamente profissional. profissional. E qual que é a melhor ferramenta? É a comunidade, ou seja, o vizinho, conhecer e, ao mesmo tempo, se aproximar de quem? Do seu vizinho. E aí ter essas ferramentas como o PVS, né, para contribuir diariamente no que pode ser feito para cada vez mais trazer um pouco de qualidade de vida. Então, consegue Perdiz Pacaembu, a gente quebra a cabeça, viu, Coronel Telmo? Os colegas aqui também, né, dos conselhos, a gente quebra a cabeça desde a pauta. Qual que será a pauta? E aí a gente cria um formato simples e prático. Convidar a população, as famílias, para estar em um encontro mensal, onde do lado de cá estão todas as autoridades públicas, para ouvir, né, coletar os dados, e do lado de lá, a sociedade. Então, eu penso que isso daí é um acerto muito grande da Secretaria de Segurança Pública, bem como, né, com essa pessoa que tem uma experiência e vivência muito grande com esse tema. Muito bem, quero aproveitar a nossa grande audiência essa noite, a audiência altamente qualificada, para pedir que cada um que está nos assistindo agora se inscreva aqui no nosso canal da Escola Superior de Segurança. Inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like, turma altamente qualificada participando com a gente hoje. Eu quero também divulgar um site que é muito importante, muita gente até desconhece, então não vá lá, você não conhece o que consegue? Vai lá, entra lá no site do Governo do Estado, www.ssp.sp.gov.br/consegue. É o site da Secretaria de Segurança Pública, www.ssp.gov.br/consegue. Então, facinho de você acessar, você vai conhecer tudo sobre os consegues. Coronel Telmo, vamos seguir num ponto que é super importante, né? O nosso Paz agora acabou de comentar, o Josué Paz falou na questão da vizinhança solidária, que também acaba cumprindo um papel de vigilância solidária. Qual é a estratégia que o senhor tem montado para ampliar esse trabalho a partir dos conselhos de segurança de cada localidade? Bom, a gente olha hoje, né, a vizinhança solidária, assim como os consegues. Na minha fala inicial, eu disse que também é um modelo de governança perene, porque a vizinhança solidária nós temos uma lei estadual que dá a gestão de criação do vizinhança solidária para a Polícia Militar, por ser a polícia ostensiva, né? E depois ela agrega o próprio consegue, agrega associações e assim por diante. A nossa proposta pela coordenadoria é uma reformulação legislativa. A própria secretaria está passando por essa reformulação para poder a secretaria ter como meta entregar algo a mais para a sociedade. Hoje, a secretaria já consegue entregar para todo cidadão a sua transparência. Hoje, qualquer cidadão pode acessar os indicadores criminais da onde ele mora, da onde ele trabalha. É um programa que o nosso governador de estado, nosso secretário, tem trazido. Então, dentro desse espectro, nós queremos também aumentar o leque de atribuições de gestão da coordenadoria. Porque se eu tenho consegue, que é Estado, tenho vizinhança solidária, que é Estado, eu preciso, obviamente, trazê-los para a Secretaria de Segurança Pública. E isso vem muito a sua pergunta tem muito a ver, porque assim, eu estou vendo aqui o Josué, eu tenho vários presidentes de consegue que entraram aqui, que são aquilo que nós desejamos pela coordenadoria. O consegue ser o incentivador da criação do PVS. Mas não é assim que funciona em todo o estado. Nós temos em alguns lugares que chegam até a concorrer entre si, sendo que o objetivo é o mesmo. O objetivo é mudar postura diante de um
de uma sociedade que temos que ter conhecimento, é uma sociedade que apresenta risco, que nós vivemos em sociedade, então você vai se colocar em risco invariavelmente, e você precisa mudar comportamento, na essência do que nós temos entre o próprio conceito lá da nossa Constituição, que segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, eu costumo dizer que que o CONSEG e o Vizinhança Solidária é a segurança pública depois da vírgula, porque ele é a responsabilidade de todos. O Josué fala muito sobre essa questão do intramuros, e a gente falou muito isso a semana passada lá nesse simpósio na Unicamp, que o CONSEG, PVS, são os engenheiros de pontes. Nós temos que ligar pessoas, ligar instituições, fazer integração. Então, eu não posso não ser um presidente de CONSEG, um membro de CONSEG, um conseguiano, eu tenho que incentivar a criação do PVS. E o PVS, por sua vez, os vizinhos solidários, têm que se fortalecer com os CONSEGs. Porque o que é o CONSEG? Ele é o único órgão desburocratizado que o cidadão ali, membro efetivo, ou os que acabam frequentando o CONSEG, tem de contato direto, sem nenhuma burocracia, com o capitão e com o delegado. Então, não basta você querer ser também um vizinho solidário só por um grupo de rede social. Você também tem que dar a sua contribuição, você também tem que buscar o que você pode ajudar, porque você é o braço, muitas vezes, do CONSEG. Quando a gente olha a capital de São Paulo, o grande São Paulo, estamos falando até de localidades muito próximas uma da outra. Mas e quando a gente vai para o interior de São Paulo? Uma companhia, um distrito policial pega 10, 15, 20 municípios, distante do centro, da onde vai ser realizada ali, por exemplo, a reunião ordinária, 60 quilômetros. Não é razoável que você faça uma pessoa andar 120, 200 quilômetros para participar de uma reunião, se ele poderia ali ele ser útil. Então, a gente também tem que pensar nisso. Ambos caminham juntos. E a nossa proposta, né, e a gente tem certeza que isso vai acontecer, porque o próprio secretário nos pediu isso, é que a gente consiga trazer para dentro da coordenadoria e expandir, inclusive fazendo mesmo parcerias com associações comerciais. Eu comandei a área centro, não vou ficar aqui falando de determinadas associações, mas imagine, vou dar até um exemplo, imagine, por exemplo, a Avenida Paulista. Eu tinha 19 consulados na Avenida Paulista. Então, um problema de segurança que às vezes tinha no consulado, eu não posso burocratizar aquele problema. Ó, se você quer resolver o problema de segurança, vai na reunião do CONSEG. É importante, sim, mas eu também não posso deixar de resolver aquilo. Então, eu preciso fazer o quê? Uma sinergia para que todos possam compreender e efetivamente trabalharem de forma integrada. Legal. Josué Paes, queria que você desse a dica. Como é que você faz para mobilizar as pessoas a participarem do Vigilância Solidária e também dos CONSEGs? Como é que é esse milagre a ser produzido e a ser ampliado, né? Até pela experiência, a vivência na área de segurança, né, há alguns anos, eu sempre ouvi a importância de se replicar as boas práticas, né? Então, numa certa oportunidade, conhecemos o programa Vizinhança Solidária, né? E aí nós vimos ali assim, uma identidade logo de cara de segurança pública. E aí fizemos uma observação rápida, né? De como fazer esse exercício na prática. E me recordo, Serrão, que o primeiro local foi um comércio. Né? Ele tinha uma incidência muito grande de crime, e aí eu me recordo que numa reunião, assistindo uma reunião do CONSEG Leopoldina, eles tinham colocado uma placa de PVS num comércio, e nessa placa, algo maior, que rapidamente aí
faz a gente fazer uma grande análise da importância das boas práticas, convidando o policial até para utilizar um banheiro e tomar uma água, né? E com uma frase muito curta: seja bem-vindo aqui, né? Então pegamos essa ideia, né? E aí começamos a exercitar no distrito de Perdiz, são 5 bairros, né? E por incrível que pareça, rapidamente, né? Essa prática começou a tomar corpo, né? Tomar corpo. E aí até nessa reunião, Coronel Telmo, de fevereiro, né? Nós convidamos os policiais que estão na linha de frente do PVS para eles irem até a reunião do CONSEG, porque o Coronel Telmo falou uma coisa muito importante, né? E você também fez uma observação, que é a questão da visibilidade, da publicidade, da comunicação, né? Então, muitas vezes, por falta de informação, as pessoas têm até o interesse de participar de uma iniciativa, mas primeiro elas precisam conhecer, né? Da mesma forma como ainda tem muita gente que ainda não sabe o que é o CONSEG, né? Muitas pessoas querem conhecer o programa Vizinhança Solidária. E para ser bem franco, numa reunião que eu fui recentemente também, Coronel Telmo, na área de Pinheiros, né? Estava até a presidente do CONSEG Pinheiros, a Ivana, o capitão Petinato, estava fazendo uma reunião com o pessoal do Alto de Pinheiros. E aí ele fez uma apresentação muito rápida e prática, né? O passo a passo do programa Vizinhança Solidária, inclusive pontuando onde a população entra, né, nessa sacada e qual que é o papel dela, né? E aí ficou muito claro o seguinte: em caso de emergência, ele frisou muitas vezes, ligue o 90. E no dia a dia, não, o morador não precisa cuidar do bairro, cuida só da sua rua, pelo formato dos tutores, né? E pegando essa experiência, e agora com essa reunião do CONSEG, eu acredito que a gente pode chegar num entendimento muito interessante. É uma grande conexão. 2 grandes identidades, né? CONSEG de um lado e o PVS do outro. E o CONSEG, eu acredito que é o grande fórum de discussão mensal, né? E o Programa Vizinhança Solidária é uma grande ferramenta disponível para a população, né? E nessa linha de raciocínio, o que eu imagino, né? De um lado, nós temos as equipes da coordenadoria, né? E do outro lado, temos essa grande família, né? Uma grande família, que são os conseguianos, né? E essa ferramenta PVS para ajudar a você fazer, por exemplo, algumas medições de trabalhos, né? Então, acho que um não invade o espaço do outro, mas como o Coronel bem colocou, o CONSEG ele pode ser um grande parceiro, né? Um grande parceiro do programa Vizinhança Solidária, porque é um programa institucional, né? Um programa 100% institucional. E na área de Perdizes, para concluir, Serrão, as pessoas têm o prazer até de ter a visita do policial no seu condomínio, na sua... conhecer o policial, chamar o policial pelo nome. Então, eu penso que todas as iniciativas que venham ao encontro da prevenção, elas têm que ser analisadas, né, por conta das medições, mas a gente pode, de certa forma, afirmar que o PVS é uma grande ferramenta de colaboração para a segurança pública no contexto de prevenção. Legal. Isso aí está dentro da diretriz do governador Tarcísio de Freitas, que ele disse que um dos pontos principais, promessa de campanha dele, era aproximar cada vez mais a polícia da população. Parar com essa história de que o policial tem um tratamento indigno. O policial acaba sendo tratado e visto como bandido. A inversão social total, né? Que é inaceitável. Então, quando o Estado se propõe a cumprir esse papel estratégico de aproximar o policial da população, você muda completamente o jogo. E o Estado de São Paulo tem os CONSEGs. Como muito bem lembrou o Coronel Telmo, é uma coisa institucional. Essa experiência, Coronel, pouca gente do Brasil tem algo parecido, né? Talvez o Paraná tenha algo próximo disso, mas em termos de governança, nada é igual o que tem aqui no Estado de São Paulo, né? Exatamente, Serrão. São Paulo tem, como nós falamos no início, né? Desde 85, se fala em CONSEG por meio de decreto, legislação complementar, resoluções do secretário,
38 anos que vai ser completados agora dia 10 de maio. Paraná tem algo semelhante. Alguns estados da federação têm no seu Conselho Municipal de Cidadania, Segurança, dependendo do estado. Mas o nosso, em São Paulo, ele se torna essa governança comunitária porque, independentemente, né, eu tenho aqui, fico muito feliz aqui com os comentários, com as críticas que surgem, porque elas demonstram, né, quem vive isso há 37 anos, quem respira consegue pelo menos há 20 anos, a gente observa que essas dúvidas elas já estão até resolvidas para muitos, mas é a falta até de conhecimento. Muitas pessoas acabam nem entrando na página lá do Conseg, nem consultando. Não sei se as pessoas sabem, mas já fica também a divulgação. Na página do Conseg, nós temos mais de 200 trabalhos monográficos de doutorado e de mestrado escrito por oficiais da Polícia Militar. Eu, particularmente, tenho 2 trabalhos ali escritos, ou seja, e agora a gente vai agregar também os trabalhos tanto dos delegados de polícia, os delegados dos bacharéis em segurança pública, dos tecnólogos. Então, assim, a gente tem a mania, às vezes, de falar, eu não conheço, eu não sei, mas eu também não quero ir lá em PDF, baixar o trabalho, ler, entender o que é. Então, isso faz parte também do nosso cotidiano, né? Mas no nosso caso aí, né, só ficando na pergunta do Estado de São Paulo, essa governança se torna perene e nós vemos hoje a participação. Não importa. Às vezes a gente tem uma reclamação, Josué, presidente de Conseg, o capitão saiu. Pô, me identificava tanto com aquele capitão. Sim, existe um processo hierárquico, né? Ainda bem que a gente sai. Eu fui capitão comandante de companhia de Santo André por 5 anos, mas depois eu saí, eu fui promovido a major. A função não é do major. Poderia ir como eu ia como colaborador, então você tem que ascender a carreira. Isso acontece também com o delegado de polícia. Mas o que é importante, quem vem aprende junto, porque eu aprendi. Então, às vezes a gente reclama lá, mas eu vou passar um amigo nosso aí, né, o Josué. Eu aprendi essa frase com ele, que é o Nelson Júnior, lá do Shopping Eldorado, meu amigo Nelson. Primeira reunião que um dia participei com o Nelson, ele disse, quando eu assumi a gestão de segurança do shopping, eu fui conversar com o capitão, o que é que eu posso te ajudar? É o que eu faço hoje na coordenadoria. Eu vou conversar, já conversei com o comandante-geral, já conversei com o delegado-geral, o que é que a coordenadoria pode te ajudar? É o que nós fizemos aí com esse questionário. O que é que a coordenadoria pode te ajudar? Porque os problemas a gente sabe que temos e bastante problema, mas vamos focar na solução dos problemas? Porque se eu tenho uma instituição ou uma organização, né, como eu tenho chamado os Consegs, que funcionam há 38 anos, ou seja, é algo de orgulho. E, então, eu tenho que buscar inspiração em quem me antecedeu, parabenizar estas pessoas, porque eu tive 2 membros na coordenadoria dos Consegs que perderam a vida na Covid-19. E os Consegs se mantiveram. Quantos colaboradores, quantos conseguianos ficaram com receio de voltar para as reuniões presenciais e até hoje não voltam até por conta disso. Então, e ela está aqui firme. Agora, é óbvio, como tudo, precisa ser aperfeiçoado, precisamos agregar tecnologia. Agora, o Estado ele é muito grande, né? Você falou do nosso governador Tarcísio, dessa valorização policial. Se alguém pegar, eu posso até disponibilizar isso, mas é só baixar, entra aí, joga no nosso provedor de pesquisa mundial, né, o Google, e coloca lá, plano de governo do governador Tarcísio. Da página 13 à página 20, você vai encontrar o que é que o governador desenhou para a segurança pública. E nós temos 2 eixos ali, ruas seguras, e nós vamos falar, o governador
vai trazer garantia da ordem social. O que são ruas seguras, minha turma? É PVS, é CONSEG. O que é ordem social? É PVS, é CONSEG. Ou seja, o governador já pensava lá em campanha, já nos CONSEGs. Ele não escreveu a palavra CONSEG, a palavra vizinhança solidária. Nós estamos escrevendo pela coordenadoria. E o governador prometeu, foi eleito, então nós vamos fazer. Pode ter certeza. Muito bem, essa é uma perspectiva muito boa. Uma outra questão que é sempre importante a gente abordar, a gente nunca pode perder essa oportunidade. Toda vez que se trata da questão da segurança pública, a gente acaba tendendo a ver soluções meio que simplistas. A população acuada pelo crime, ela sempre vem com a ideia da repressão. Precisamos de uma polícia que repreenda mais. Aí a gente vai para a questão crucial do Brasil, da impunidade, né? Um país em que você prende, mas aquele preso fica muito pouco tempo retido. Temos a polêmica aí das audiências de custódia que soltam todo mundo muito depressa demais. Enfim, a sociedade acaba não discutindo isso. Mas um ponto que é fundamental, como é que a gente atinge um equilíbrio entre a atuação repressiva da polícia, a questão da segurança preventiva, que é isso de que trata os CONSEGs, e o respeito à questão dos direitos humanos, que você tem claro nisso em todas as suas teses, práticas, mas que isso tem que ser ressaltado toda hora, até porque é sempre esse instrumento que é usado contra a polícia, né? Em vez de fortalecê-la, usam isso para esculachar a polícia. Não é fácil a solução, né, coronel? Esse ponto de equilíbrio não é fácil, né? Não é fácil, e se eu tivesse a resposta, eu falaria para você agora, eu ficaria muito feliz. Como você disse no começo, eu sou professor universitário, e na segunda-feira última, iniciando o semestre, eu completei 15 anos no Centro Universitário Assunção. Eu sou professor de Direito Penal, de Processo Penal e de Prática Jurídica Penal. Nós temos e vivemos há algum tempo a politização da justiça e a judicialização da política, porque é a política que faz com que as coisas aconteçam em sociedade. E por uma questão até ideológica, e nós precisamos modificar isso, e temos a esperança de modificar, não por eu ser coronel, mas porque os conseguianos já fazem isso, e conseguiano não é de direita, não é de esquerda, conseguiano é sociedade. A nossa ideia, e que já é muito presente, é que a gente não faça a heroicização do bandido. Porque nós temos, de um tempo para cá, a heroicização do bandido. Porque eu pego lá um princípio constitucional que ninguém será considerado culpado antes do trânsito e julgado de uma sentença penal condenatória, e é difícil o processo chegar ao seu final, condenar a pessoa e efetivamente ele cumprir a pena. Então nós precisamos melhorar a participação realmente da sociedade nessa questão. E aí, quando a gente fala em ferramenta de inteligência policial, é muito importante nós termos, dentro de uma cadeia de custódia da prova, uma ferramenta para fortalecer o trabalho da investigação. Por isso que em São Paulo tem o Disque Denúncia, por isso que nós temos essas ferramentas de proximidade, para que o delegado de polícia, com a sua estrutura investigativa, consiga, de fato, fazer uma investigação, e quando este processo chegar em juízo, o promotor de justiça, ao oferecer a denúncia, o juiz, ao julgar, eles entendam os reflexos sociais daquela conduta criminosa. Por isso que o nosso regulamento, com uma série de questões, ele é muito sábio, que o nosso regulamento trata essas pessoas como membros institucionais. E o grande sonho que é meu, tenho certeza que do Josué, que representa aí os presidentes de CONSEG do Estado, o sonho, quem consegue levar um promotor de justiça, um juiz, numa reunião dos CONSEGs? Eles são membros institucionais. Eles são membros.
Então, eles precisam entender como é o processo. E aí, eu defendo isso, escrevi sobre isso, que é esse ciclo da segurança pública nos estágios da prevenção. Então, eu tenho a prevenção primária, que é a CONSEG, PVS, eu tenho polícia militar, polícia civil, que é a prevenção secundária, mas eu tenho também a prevenção terciária, porque o ciclo ele não pode ser vicioso, ele é um círculo virtuoso. Então, a gente resgatando essa questão da sensação, tão almejada sensação de segurança, mas que nós tenhamos um entendimento claro do que é viver em sociedade. Então, nós temos o Superior Tribunal de Justiça, que é na nossa, dentro do organograma do direito brasileiro, é a mais alta corte de justiça social, porque o Supremo Tribunal Federal é controle de Constituição. Nós temos reiteradas decisões do STJ, por exemplo, absolvendo criminosos, principalmente por tráfico de drogas, porque entende que o policial militar não pode abordar alguém com fundada suspeita. Ou seja, que o policial deveria ter um mandado de busca e apreensão para cada busca pessoal que ele faz. Agora, polícia militar, não é regido apenas pelo Código de Processo Penal, é pelo direito administrativo. É a autoexecutoriedade do Estado. Então, a sociedade tem como trabalhar muito com isso. Porque cada vez que eu solto um traficante lá no STJ, é uma sentença de morte para a sociedade. Então, eu preciso entender que essa participação não é só com polícia, não é só com a sociedade. A justiça também tem um papel primordial. E quando esse criminoso cumprir sua pena, nós, na sociedade, temos que recebê-lo porque o processo da ressocialização voltou. Parece utópico isso, mas esse é o mundo do dever ser, né? Não do isso, e a regra, né? É a lei, né? É a lei, é a regra. Sim. Então, muito importante isso. Agora, avanços. Vamos falar aqui de avanços, possibilidades de avanço. Num dos programas passados aqui, eu, Josué, a gente até especulou sobre a possibilidade de se criar, do governo de São Paulo, criar aí um aplicativo. Hoje todo mundo usa a arma chamada smartphone. Então, criar um aplicativo para os CONSEGs poderem operar melhor. Como é que vocês estão? Qual é a sua visão da utilização da tecnologia para esse trabalho de ampliação dos Conselhos de Segurança do Estado de São Paulo? Ótimo. Eu hoje tive 3 horas de reunião com a nossa nova coordenadoria, que agrega todas as informações criminais por meio do nosso RDO, que é o nosso registro de ocorrências policiais, aquilo que realmente resultou numa ocorrência policial. E a Secretaria de Segurança Pública ela já tem este entregável. O que nós vamos fazer? A nossa ideia, por meio dessa inteligência artificial, é quantificar o que hoje a gente não consegue visualizar. Então, eu tenho um assento aí para verificar esse aplicativo que, por exemplo, hoje a Defesa Civil olhar os aplicativos que a Polícia Militar tem, do 190, do 193, o SOS Mulher, e a nossa ideia é realmente agregar estas informações numa multiplataforma, em que as pessoas possam, mediante aquilo que nós desenharmos em termos de segurança, que é importante, porque, claro, quando eu falo em crime, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que eu preciso analisar os crimes contra o patrimônio, principalmente, que é o que nós chamamos da criminalidade de massa. Então, eu vou trabalhar ali, por exemplo, com o roubo de celular, eu vou trabalhar com o roubo a estabelecimento comercial, o roubo à residência, o furto e roubo de veículo. Por quê?
nós já temos toda uma estratégia para o homicídio, mas vamos dar uma olhada com atenção no roubo, porque o roubo, ele frustrado, gera um latrocínio. E qualquer cidadão, nós, todos cidadãos, podemos ser vítima. Então, a nossa ideia é realmente agregar essa tecnologia. E temos algumas experiências individuais de pessoas que já estão desenvolvendo estas ações, e a nossa ideia nos próximos dias é realmente saber o que é que nós podemos fazer. Hoje, nessa reunião, como eu até falei no início, mas aproveitando a pergunta, neste momento, nós já vamos identificar, justamente pela Secretaria de Segurança Pública, já ainda neste mês de março, os dados foram divulgados ontem, nós vamos buscar qual é a linha de tendência na capital, na Grande São Paulo e no interior. Por exemplo, do indicador de roubo de celular. E aí eles vão me passar esse hotspot, né? Ou seja, essas áreas quentes, e nós vamos fazer chegar no presidente do CONSEG que a área dele tem uma tendência. Como bem falou aqui o Josué, nós vamos trabalhar de forma preditiva, ainda neste mês, como teste, de forma até empírica, pegar o dado e repassar. Mas dentro em breve, a nossa ideia é fazer isso por meio da inteligência artificial, de nós conectarmos aí uma startup, que nós possamos ter aí realmente uma tecnologia de multiplataforma para que essa informação chegue ao cidadão. E não só a informação criminal. O nosso desafio é levar capacitação às pessoas. Ou seja, que eu também consiga levar mensagem de segurança e a pessoa entenda por que tem que agir dessa forma. Excelente. Ainda na questão tecnológica, agora eu vou convocar o nosso craque, Marcel Bussolin Marques. Ele é o grande gerente institucional da startup CoSecurity, que está fazendo um trabalho interessantíssimo, trazendo a rua de volta para você. Vigilância das ruas com alta tecnologia e fazendo um trabalho integrado com a Secretaria de Segurança Pública. Marcel, fala para a gente aí dessa experiência da CoSecurity, o que você tem feito, de que forma essa tecnologia pode efetivamente contribuir para a melhora da segurança pública e dos indicadores reais, né, num trabalho prático como esse de vigilância solidária. Bom, boa noite, Serrão, Coronel Telmo, Josué, todos que nos acompanham, né? Vi aí o Nelson Júnior participando, o Capitão Guerreiro, é um prazer. Realmente a presença aí do Coronel Telmo foi muito importante, né? Um profundo conhecedor aí do assunto. E só temos a agradecer pela sua presença. Bom, Serrão, como discutido, né, tratado nos programas anteriores, né, a CoSecurity já disponibiliza 1.200 câmeras compartilhadas com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana e também protocolamos ofício na Secretaria de Segurança Pública, né, no gabinete do secretário Derrite, para disponibilizar essas imagens. Assim como também tem um contato com o Copom, né, com o Tenente Marvin, que eles acessam através da Secretaria de Segurança Pública a nossa plataforma. Então, nós compartilhamos já imagens, né, com praticamente todos esses órgãos. E qual a diferença da CoSecurity, né, que nós introduzimos no mercado, né? O Caruso teve uma grande sacada nisso, porque, Coronel Telmo, na época dos City Câmeras, nós recebíamos muitas demandas de imagens do Ministério Público, porém, após 1 ano ou 2 anos de ocorrência. Então, essas imagens já tinham se perdido. Qual a inovação da CoSecurity? Realmente, quando tem essa ocorrência, né, que a nossa central de monitoramento é provocada via telefone ou QR Code, que existe nas nossas soluções, tanto no Totem como no equipamento compacto, nós confirmamos toda essa operação, entramos em contato, né, com quem está solicitando, incentivamos o BO, né, que seja realizado esse BO, pedimos toda a documentação, documento pessoal, se for um furto de uma moto ou um veículo, que nos envie. Então, após essa confirmação, enviamos toda essa documentação e imagens aos DPs. E muitas vezes também aos
consegue. Como eu tenho já proximidade, Josué, que é um parceiro desde o City Câmeras, né, na gestão do Coronel José Roberto, Marina, do Consegue Centro, né? Sempre estamos enviando essas imagens. Às vezes eu não tenho BO, mas falo, Marina, está tendo um problema na Prestes Maia, junto ao condomínio Mirante. Furto de celular com bike. Isso, ela, com o pendrive que eu entreguei na mão dela, ela levou para a Polícia Civil, né? Também ficou de passar para o Coronel Camilo. Então, a gente procura essa parte aí de prevenção. E é muito importante, se a gente tiver um canal, né? Isso que o senhor incentiva, é um adepto aí da tecnologia, para a gente estar passando essas informações. Assim como outras empresas concorrentes, porque vocês vão ter um número maior de informação. E eu acho que isso vai agregar muito. Outra colocação importante do coronel é a questão que, às vezes, ocorrem as mudanças. O delegado titular, o capitão da área, né, promovido, mas nós temos o contato do Consegue, é quem realmente tem o contato com a Polícia Civil e a Polícia Militar. Então, nós achamos que isso é um canal muito importante, né, para o envio das informações. É isso, coronel. Estamos totalmente à disposição aí, e o que puder ajudar aí a segurança pública, né, essa aproximação, condomínio, residências e comércio, pode contar conosco. É isso, coronel. Essa parceria com a iniciativa privada é fundamental, né? Hoje tem que estar todo mundo unido em torno da segurança pública. Não dá para achar que o Estado é quem vai fazer o milagre e dar conta de tudo, né? Exatamente. Eu só tenho que te parabenizar, Marcelo. Nos conhecemos já faz um tempo, e a gente observa como que a tecnologia é magnífica, né? Porque a tecnologia não tem limite, né? A tecnologia, o limite é a criatividade do ser humano. É igual a participação social, comunitária, isso não tem limite. O limite é o ser humano. E pode ter certeza que alinha-se ao que nós falamos, e quando eu assumi a coordenadoria, eu até divulguei aos presidentes de Consegue algumas ações de cidadania, e estão alinhadas também com o plano do governador. Por isso que estamos fazendo toda essa reformulação na estrutura da segurança pública, porque quem precisa receber a informação é o cidadão, até para que ele também possa cobrar as forças de segurança, cobrar no sentido de auxiliar, né? Porque os problemas nós já conhecemos. Agora, quais são as soluções que nós vamos encontrar para esses problemas? Por isso que esta integração entre pessoas, entre instituições, elas são importantíssimas. Participações em programas como esse, que você interage ao vivo. Nós estamos vendo aqui só os comentários que estão sendo registrados, eles já são aulas. Eu vou me propor a ler, e a minha turma da coordenadoria também vai ler, porque aqui eu tenho diversas aulas, reclamos, sugestões, mas ali eu tenho aula a respeito disso. E isso leva, porque ele vai ficar aqui registrado, então você também consegue levar essa informação. Dá uma acessada lá no canal, e nós falamos sobre isso. E aí a pessoa também, ela consegue, em algum momento, ela receber essa informação. Então, tudo que nós pudermos fazer para agregar, nós temos que fazê-lo. Eu dei uma entrevista segunda-feira na TV Alesp, e uma das perguntas da repórter Melissa foi a importância do parlamento nas reuniões do Conselho Comunitário de Segurança. É importante. O deputado, ele se faz presente, ele representa o povo. Então, nós temos que entender, e essa participação é importantíssima, porque ele pode, compreendendo as demandas que ali estão, fazer uma lei, impedir que uma lei que eventualmente não vá atender os anseios da sociedade não seja pautada, de repente liberar uma emenda para uma determinada região, para uma determinada situação. Então, cada vez mais que nós conseguirmos agregar pessoas que têm essa colaboração, a gente só tem a ganhar com isso. E a tecnologia, não dá para viver sem a tecnologia.
E o mais importante que a gente percebe da tecnologia é nós não só divulgarmos a tecnologia. Eu sempre falo isso para as pessoas. Nós precisamos usar a tecnologia a nosso favor. Nós fizemos diversos programas sobre isso, né, Josué? Então, assim, como é que eu uso a tecnologia a meu favor? Eu tenho que fazer a máquina trabalhar para mim, porque em lugar nenhum do mundo nós vamos ter um policial em cada esquina. Então, nós também temos que usar a tecnologia a nosso favor. E é por isso que ela surgiu, né? Com certeza, e essa questão da governança é fundamental, né? Você hoje precisa ter a tecnologia ajudando você a governar. Não dá para dar conta, né, de ter tanta informação sem utilização de inteligência artificial, de aplicativos e, sobretudo, né, que a gente está chamando a atenção aqui, o ser humano, ele é fundamental, é ele que está atrás do celular, do computador, esse cara que tem que levantar da cadeira e participar, cobrar, agir, né? Ter o papel dele exercido efetivamente, né? É isso, né, Josué? Exatamente. Esse que é o caminho, né? O ano passado, uma feira internacional de segurança fez a retomada de uma edição pós-pandemia, né? E a pauta, né? Ela tinha sido realizada em Las Vegas e no mês de setembro veio aqui para a cidade de São Paulo. O que é melhor, o ser humano ou a tecnologia no setor de segurança? E foi uma pergunta muito interessante, porque tiveram cerca de 18 painéis, né? E chegou numa resposta bem bacana. A tecnologia nunca vai substituir o ser humano, mas pode trabalhar lado a lado, né? E aí, Isso. pegando essa colocação com algo que o Coronel Telmo já ouvimos muito, né, Coronel, no dia a dia do setor de segurança pública e privado, é que na segurança privada se chegou num entendimento muito bacana que entre nós não precisa ter concorrência. Podemos trabalhar todos juntos, trocando ideias, trocando informações, replicando as boas práticas, né? Isso daí tem sido sensacional. Eu gostaria de citar aqui um exemplo, né? Estamos aqui no início do mês de março com uma prática que eu estou achando sensacional na capital. Boletins do CONSEG, da área do CPM1, da área central. Todos os CONSEGs, né? Disponibilizando e divulgando informações práticas do dia a dia, né? Eu vi aqui a Marta, o Rodrigo, a Frana e outras pessoas. E aí, Coronel Telmo, o que eu fiz, né? Rapidamente, não deixei esfriar. Até eu falei com o Rodrigo aqui, né? Reunir 2, 3 CONSEGs da área do CPM5. Vamos conversar com eles para a gente fazer aqui do nosso lado. O que isso é interessante? Por muitas vezes, o nosso banco de subsídio para a gente realizar alguma atividade é o achismo. Então, essas iniciativas, essas práticas, né, bem como o Marcel colocou, questão das câmeras, a produção de entrega de dados para a Polícia Civil, na identificação e esclarecimento de crimes, a gente vai criando histórico. Estava até falando com o Coronel Telmo essa semana, né? A gente vai criando histórico. Então, você vê, uma vez eu vi na USP, viu, Serrão? Às vezes a gente tem muita ideia, mas entre a ideia e você materializar ela, é muito difícil. Então, hoje estamos na terceira, já estamos para a 4ª edição, né? O pessoal do CPM já está indo para a 4ª edição desse boletim. Associando isso, né, com uma outra questão, né, que isso daí vai ficar na história no distrito de Perdizes. Um grupo de pouquíssimas pessoas. Eitan Magal, né, ele fala sempre tem que ter meia dúzia de loucos para fazer algo acontecer. Um grupo muito pequeno de pessoas se reuniu, e aí pegou uma escola de inglês, né, que tem na região de Perdizes. Vamos escrever um texto muito simples, né? Uma campanha solidária para o litoral norte. É impressionante. 5 caminhões saíram no fim de semana para ir para lá. Será que a quantidade do que foi levado? Acredito que não. Mas a gente vê, como estavam conversando antes de iniciar a live, o brasileiro nessa parte é fenomenal, né? Essa questão de ajudar o próximo.
Então, nesse contexto, né, eu vejo que nós temos os condomínios como Jardim das Perdizes, Maria Helena e outros mais, né, junto com startups como a Consecurity, tentando cooperar. O que nós daqui do lado de cá, Coronel, ao invés de falar o que está de errado do lado de lá, o que todos nós podemos fazer para ajudar, né? Então, essa rede, né, de proteção social é dita por um grande fenômeno que surge aí na cidade PVS, que é o Ricardo, né, o Coronel Telmo? Eu acho que é um grande fenômeno que surgiu aí para falar sobre vizinhança solidária, na prática, né, no papo reto, né, como o Coronel cita, papo reto, né? Eu acredito, juntando com tudo que aconteceu aqui no dia de hoje, né? Dezenas de presidentes de CONSEG, diretores de CONSEG, PVS, integrantes da coordenadoria, pessoas da sociedade, especialistas como você, Céu, e o Marcel, todos juntos, né? Todos juntos, num dia de semana à noite, trocando uma grande ideia, né? Eu acho que isso daí a gente pode, de certa forma, chegar num entendimento razoável. Estamos no caminho certo. Parabéns, excelente. Josué, aproveita, dá a sua saideira, que o nosso tempo já mais que estourou. Eu agradeço novamente, né? O Marcel Serrão, eu sempre falo, Marcel, eu tenho uma ideia para uma pauta, né? Lá vem o Josué com as pautas dele, né? Vamos trazer aqui o coordenador. Eu deixo aqui uma sugestão. Vamos fazer um encontro. Pode ser bem estruturado, de tempo em tempo, periodicamente, trazer para essa startup e deixando essa sugestão também para o Coronel Telmo, né, de fazermos encontros, bate-papos como esse, utilizando a tecnologia, porque hoje ficou muito claro, alcançou pessoas muito distantes aqui da Foi, São hoje Paulo, foi. né? Para trocar essa ideia de uma maneira permanente, porque eu tenho certeza de algo, né? E essa prática sem vaidade, né? Cada um ali contribuindo, dando as suas sugestões, como o Coronel citou, né? Já vai estar sendo compilado tudo que foi colocado aqui e levado para a bancada, né? Então, esse trabalho é uma espécie de uma mensagem. A gente continua acreditando, né? Que o bem, ele está muito à frente do mal, né? E nós todos juntos aí, certamente, cada dia mais, né? Vamos trabalhar essa grande rede de relacionamento social. Maravilha. Marcel Bussolini Marques, seu até logo. Bom, é só o agradecimento da Consecurity pela participação do Coronel Telmo e do Josué. Sucesso garantido aí na gestão do Coronel, tenho certeza disso. Parabéns ao secretário de Segurança pela escolha. Muito acertada. Parabéns a todos. E uma boa noite. Muito obrigado. Coronel Telmo, agora a saideira é sua. Marcel, Serrão, meu amigo Josué, todos os presidentes aqui de CONSEG, né, que me perdoem. O Magal falou aqui dos loucos e voluntários ainda, né? Bem bacana isso daí. Me perdoem não nominar todos, mas eu pego lá o nosso amigo Cavalini, que deve ser um dos decanos, né? Na pessoa dele, cumprimentar todos. Fico muito feliz pelas mensagens que vocês nos desejam. Tenho dito que o governo atual ele tem sido, até o presente momento, e será assim marcado pela esperança de melhoras. É isso que a gente tem que pensar. E não tenho dúvidas de que tudo que foi falado aqui hoje, que está registrado no chat, nós vamos olhar. E fiquei muito feliz porque não existe coincidências, né? Diz o poeta que a vida é a arte do encontro e que coincidência não existe. Nós fazemos as coincidências. Tudo isso que hoje, de uma certa forma, foi falado, em especial fechando aqui a questão da tecnologia, nós vamos colocar em prática em breve. Até porque foi
verificado que na própria secretaria, que é onde produz o conhecimento das informações de desempenho, das informações dos indicadores criminais, São Paulo é uma referência no Brasil sobre a publicidade dos seus dados criminais. Em algum momento, nós tínhamos uma espécie de torre de Babel, porque departamentos produziam a mesma informação que outros e nós não tínhamos um entregável. Então, hoje, nós vamos agregar isso. Nós vamos passar nos próximos dias a reformular, inclusive, o sistema de ata eletrônica dos Consegues, para que nós possamos, dentro em breve, o secretário me perguntar quais são as demandas que se levam nos Consegues. Eu vou saber quais são as demandas. Será que é a perturbação de sossego mesmo? Será que é a falta de policiamento? Será que é um elogio? Porque hoje a gente até tem essa informação, mas com essa informação, eu consigo desenhar o melhor aproveitamento do emprego do policiamento. Porque quando nós não temos uma viatura empenhada, por exemplo, no atendimento do 90, porque o próprio cidadão conseguiu entender o processo, é o respeito pelo planejamento. É uma demanda a menos lá para o delegado de polícia, que pode realmente desenvolver, trabalhar um pouco mais na investigação. Eu fico muito feliz, me coloco à disposição. A Coordenadoria Estadual dos Consegues está à disposição de todos vocês, num canal aberto. Como diz o nosso lema, lá na entrada da coordenadoria, os Consegues são a porta da cidadania da segurança pública. E esta porta sempre estará aberta para vocês. Muito obrigado. Muito bem, parabéns, foi ótimo esse programa, porque no final se manifestou o escritor, professor e poeta. Isso que foi lindo. Terminou assim com chave de ouro, Coronel Telmo. Não podia terminar de maneira melhor. Valeu, parabéns, sucesso no trabalho. Conte conosco, com a CoSecurity, conte com os cidadãos. Os cidadãos estão aí para fazer o trabalho sério. Então, vamos dar, lembrete fundamental. Toda quarta-feira tem esse programa, pessoal. Divulgue para os amigos e também para os inimigos, para eles ficarem com raiva da gente. Mas inscreva-se no canal da Escola Superior de Segurança. Participaram desse CoSecurity 43, Coronel Telmo, coordenador dos Consegues, Josué Paz e Marcel Bussolin Marques. A gente vai voltar quarta-feira que vem, 20 horas. Tem encontro marcado com o debate da segurança colaborativa aqui no CoSecurity. A todos um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite. Hoje em dia está impossível andar nas ruas e se sentir seguro. É hora de fazermos algo diferente. Vamos unir condomínios, comércios e residências em uma solução inovadora de segurança. Conheça a CoSecurity e tenha as ruas de volta para você por um valor acessível. Junte-se à maior rede de vigilância urbana de São Paulo e aproveite o desconto promocional. Colabore, compartilhe. CoSecurity. www.segurançacolaborativa.com.br. Ligue 11 3393 1742. CoSecurity é HNA. Você confia.